Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula do segundo trimestre de filosofia do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Olha só, estou com a página da primeira aula aberta aqui. E você lá no seu caderno coloca bem grande, né? Segundo trimestre. O tema do segundo trimestre é o conhecimento em filosofia. E o título da aula 1 é Possível o Conhecimento? E nessa aula nós vamos compreender aí alguns pontos que a gente vai passar durante esse primeiro trimestre com relação a como os filósofos pensam, como que eles são divididos de acordo com o seu pensamento, quais são as respostas possíveis a esse problema, né? É possível conhecimento? Para a gente poder começar, só para a gente ter uma noção da importância sobre este tema em todo o contexto da história da filosofia, olha só essa frase aqui, né, do Platão: a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer de seu próprio conhecimento. Ou seja, se existe uma coisa que a gente não pode abrir mão, é da importância que existe o conhecimento para o gênero humano, né? Ou seja, de todas as coisas que nós podemos investir, nós podemos desenvolver, o conhecimento é uma das coisas mais supremas, certo? Continuando aí, olha só, desde os primórdios, né? Desde quando nós víamos aí os primeiros filósofos, os pré-socráticos, a filosofia se ocupou do problema do conhecimento. Os primeiros filósofos da Grécia que questionaram sobre o mundo, né, o universo, o cosmos, sobre o homem, a natureza, etc., tentaram encontrar a verdade em um princípio único, arqué, que abarcasse toda a realidade. Isto é, um estudo sobre o ser, certo? Então, até agora, o que nós vimos em filosofia é a busca pela sistematização ou pela organização do conhecimento em termos de conseguir descobrir ou desvendar a natureza, buscando nela um princípio único, né? Continuando aí, confiantes de que os seres capazes de conhecer o universo e sua estrutura, né, de que nós somos capazes de conseguir decifrar a estrutura do universo, os gregos se perguntavam como era possível o erro, a falsidade e a ilusão, né? Por que pessoas trilhando o caminho do conhecimento acabam encontrando a ilusão, o erro? Já que não era possível falar sobre o não ser, e sim somente sobre o ser. Foi preciso, pois, então, estabelecer uma diferenciação, isso é importante, entre a mera opinião e o conhecimento verdadeiro. Quando alguém fala eu acho, a gente respeita num certo nível. Quando alguém fala eu penso, é um outro nível de respeito que a gente vai ter com relação àquilo que a pessoa vai dizer, né? Aquilo que é um conhecimento verdadeiro, aquilo que é um achismo, por exemplo, entre o que percebemos pelos sentidos e aquilo que compreendemos pelo pensamento, né? Então aí vai começar a surgir a primeira diferenciação. Aquilo que eu tenho pelos sentidos, pela sensação, pelos cinco sentidos, é uma qualidade de saber. Aquilo que eu consigo raciocinar e descobrir a partir de um certo raciocínio é um outro tipo de conhecimento. Raciocínio ou reflexão, estabelecendo assim graus de conhecimento. Tudo bem? Então, sobre o problema do conhecimento, é possível conhecer, o nome que damos a essa área da filosofia é epistemologia, certo? Então, a epistemologia é uma área da filosofia que tem como preocupação responder à questão: o que é o conhecimento? Ou é possível o conhecimento? Com a modernidade, que a questão do conhecimento foi devidamente sistematizada, ou seja, organizada. Retomando os antigos, a filosofia procurou não só saber quantos conhecimentos existiam, né, ou seja, classificá-los em biologia, física, química, geografia, geologia, astronomia, mas de questionar a sua possibilidade e condições de realização, né? Ou seja, quais são as possibilidades de conhecimento? O que torna o conhecimento do ser humano possível? Ou qual o caminho
que eu preciso trilhar para conseguir um conhecimento e não cair no erro ou na falsidade. E aí, sobre essa pergunta, né, é possível o conhecimento? A gente tem aí alguns caminhos que eu tentei ilustrar com essas setas aqui. Sobre é possível conhecimento, e tem aqueles que dizem que não. Os que dizem que não vão ser considerados céticos, é o ceticismo. Aqueles que dizem que sim, é o dogmatismo. Né? O conhecimento é possível, é dogmatismo, o conhecimento não é possível, é ceticismo. Porém, daqueles que dizem que sim, existem outros dois caminhos. Aqueles que dizem que sim, conhecimento é possível, podem ser racionalistas ou empiristas. Os racionalistas acreditam que o conhecimento é possível através da razão e os empiristas que o conhecimento é possível através da experiência. Tudo bem? Esse quadrinho aqui é importante vocês anotarem no caderno de vocês. E para finalizar nossa aula, eu coloco aqui um vídeo bastante interessante que vai trazer, né, polemizar aí esse tema da verdade. Então, assim, tomem nota, foi uma aula super curtinha, tomem nota no caderno de vocês, né, desse esqueminha e de algumas coisas importantes que está aqui acima. Entre na plataforma EDB, respondo ali algumas questões simples, só para eu poder consultar, né, quem esteve presente na aula, quem tomou, fez parte aqui das informações, como que vocês estão entendendo, logicamente. Se tiver alguma dúvida, na descrição desse vídeo tem um link para vocês tirarem dúvida, e também vocês podem a partir de uma dúvida mais complexa, mandar para mim nesse link e eu faço um vídeo só para poder responder a ela. Tudo bem? Então, até a próxima semana, façam as atividades, registrem no caderno e até o próximo vídeo da semana que vem.